de Areias, lá no Recife, está conosco hoje aqui, que é a casa dele. Não sei o que ele está fazendo no Recife. E hoje ele está aqui conosco para nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Pastor Sérgio. Os irmãos podem sentar. Estava sentado ali atrás. A irmã Angelina veio vindo na minha direção, mas foi meio que interrompida por uma irmã que chegou e ela, passamos lá, barrigudinha, como é que tá? Tudo bem? Aí ela veio falar comigo, eu falei assim, me chamaram de barrigudinho. Mas é gostoso estar aqui, muito bom estar em casa com os irmãos, rever cada um de vocês e comer muito. Toda vez que eu venho para cá, na hora que eu vou na casa de alguém, serve um banquete, e eu estou tentando perder peso, mas os irmãos não colaboram, né? Não colaboram. Mas é muito gostoso estar aqui. E como disse o pastor Paulo, a gente aqui está em casa, tantos anos aqui com os irmãos, desde lá do Rude Ramos, né? E Deus nos abençoou muito aqui e nos ensinou muito. Uma das grandes coisas de você ser parte de uma igreja é que uma igreja é um terreno para aprendizado. Por mais líder que você seja, por mais cargos que você ocupe, no final das contas você está aprendendo, e Deus está ensinando. A gente foi para Recife para ajudar uma igreja ali, e eu confesso que eu não sei se eu estou mais ajudando ou mais aprendendo, porque sempre existe espaço para a gente aprender. E Deus sempre providencia meios de nos ensinar aquilo que Ele quer que a gente aprenda. Então, um abraço bem carinhoso a cada um de vocês e uma alegria realmente de rever. A gente gostaria de passar mais tempo com os irmãos, mas o tempo corre, né? Tem muitos amigos dizendo, ô Sérgio, eu queria te ver, vem aqui, me visitar e tal. Mas, infelizmente, o tempo não permite. Mas é muito gostoso estar aqui em casa. E também ver o prédio, né, que a gente acompanhou essa construção e acompanhou a bênção que Deus deu para os irmãos. Eles acabaram de cantar a música, só de ouvir a tua voz, só de ouvir o nome de Jesus, né? Como é precioso o nome Jesus Cristo. Como é preciosa a pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é ler a Bíblia. Faz uns 2 dias eu comprei mais uma Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia de capa a capa, eu gosto de pegar uma Bíblia novinha, sem nada. Eu gosto de ir marcando e tal. Então, ainda não comecei, mas esses dias eu vou começar mais uma vez a ler a Bíblia. Eu não sei, eu já perdi a conta do número de vezes que eu li a Palavra de Deus. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de ler a Bíblia. E quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, a gente vê Deus preparando um mundo para nós. Muitas vezes nós olhamos para aqueles versículos, eles parecem ser simplesmente uma descrição de como Deus criou o mundo. É uma descrição bem resumida, mas uma descrição. Mas não é isso. Aqueles primeiros versículos da Bíblia são a maneira que Deus escolheu para revelar o seu amor para nós. A gente vê passarinhos voando. Parece que passarinho, flor, verde, natureza, é coisa de poeta. Não. Isso é coisa de Deus. Deus, Ele não simplesmente nos colocou num lugar onde a gente pudesse se alimentar e sobreviver. Ele quis fazer algo muito especial para a gente. E se a gente parar para avaliar cada um daqueles momentos da criação, e aquilo é só um resumo, e se nós entrarmos a fundo em cada uma daquelas coisas, nós vamos ver que tudo aquilo era uma maneira de Deus dizer para você e para mim, eu amo você. E o mundo que eu preparei para você não foi uma coisa qualquer. Foi especialmente criado e feito para demonstrar o amor que eu tenho por você. E quando eu leio o Velho Testamento, logo depois de toda essa beleza, logo depois do ser humano estar
andando na presença de Deus, entra o pecado. E como diz um amigo meu, os primeiros dois primeiros capítulos da Bíblia dizem que tudo era bom. A partir daí, nada mais era bom. Porque o pecado entrou e estragou tudo isso. Mas é muito interessante que à medida que a gente caminha pela palavra de Deus, a gente vê Deus anunciando a salvação do erro que nós cometemos. Anunciando, nos trazer de volta aquela comunhão que Ele tinha idealizado para cada um de nós. E se você... Tem muita gente que não gosta do Velho Testamento, porque tem muito nome, muita coisa e tal, mas à medida que a gente caminha pelo Velho Testamento, a gente começa a ansiar, a desejar aquele Novo Testamento. Porque a gente sente que Deus está nos levando para lá. E a gente vai lendo, e aos poucos Deus vai nos dando alguns vislumbres de Jesus Cristo. E aos poucos Ele começa a pintar o retrato, a figura de Jesus Cristo. E quando a gente chega no fim do Velho Testamento, a gente só quer uma coisa: Jesus Cristo. A gente quer ver esse Jesus Cristo. A gente quer encontrar esse Jesus Cristo. A gente quer conhecer esse Jesus Cristo. E eu queria falar essa noite com vocês um pouco sobre esse plano de Deus para as nossas vidas. E como Deus planejou todas essas coisas. E para tanto eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em dois textos. O primeiro, Mateus, capítulo 1 e versículo 17. Mateus 1 e versículo 17. Que diz o seguinte: assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Dá para pregar uma mensagem desse versículo? Mais um texto, Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Diz aqui: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Pai, nós acabamos de ler a sua palavra, e o teu Espírito registrou essas palavras, Senhor, para o nosso benefício e para que nós conhecemos. Então, Senhor, abra nossos corações, mentes e entendimento para compreendermos a sua palavra e nos alegrarmos ao enxergarmos Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente aos poucos vai querendo mais e mais de Jesus. A gente quer conhecer esse que vem sendo anunciado por todos os profetas. E quando a gente finalmente termina o Novo Testamento e abre, por assim dizer, os portais do Novo Testamento, a gente, no certo sentido, se decepciona. Porque qual é a primeira coisa que a gente vê no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento? Um monte de nomes. Alguns desses nomes a gente nem consegue pronunciar. E dificilmente a gente vai querer dar um desses nomes para os nossos filhos. A gente fica perguntando por que Deus vem criando essa expectativa em todo o Velho Testamento para encontrarmos aquele que Ele enviaria para nos religar a Ele, para nos dar uma união eterna com Ele. E quando a gente chega aqui, a gente encontra essa genealogia. Eu vejo gente que gosta de ler a Bíblia e fala, mas quando chega naquela genealogia, eu pulo. Não quero saber daquilo, nome, traz nome e tal, e pulo aquilo. Mas sabe, às vezes nessas coisas que não são tão atraentes, existe coisa muito preciosa. Isaías disse que, olhando para Jesus Cristo, principalmente na cruz, no Calvário e tudo, não tinha nada nele para que desejássemos. No entanto, Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. E tendo Jesus Cristo,
Nós não precisamos de mais nada. Então, olhando essa genealogia de Mateus e esses nomes, Mateus diz que foram 42 as gerações de Abraão até Jesus Cristo, 14 até Davi, 14 até o exílio e depois 14 até o nascimento de Jesus Cristo. É muito interessante que quando nós olhamos essa genealogia, existem 3 nomes que se destacam nessas divisões. 3 nomes que são muito importantes na revelação de Jesus Cristo e na revelação da palavra de Deus. O primeiro nome aqui é Abraão. Começa com Abraão aqui, a genealogia, né? Diz aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, então começa em Abraão. Abraão, na palavra de Deus, é conhecido como o amigo de Deus. Abraão é o símbolo da fé, da confiança em Deus. Abram suas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 2 e versículo 23. Tiago, capítulo 2 e versículo 23, diz aqui: assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E Gênesis capítulo 22, que relata esse momento em que Abraão demonstra sua fé de uma maneira toda especial, lá no versículo 12 nós lemos, Gênesis 22, 12. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão é o primeiro desses nomes que se destacam nessa genealogia. Abraão é o símbolo da fé, é o símbolo da confiança. Deus continua fazendo a sua obra do mesmo jeito que ele começou lá em Gênesis, preparando tudo o que há de melhor para nós. Tem uma música que se canta aí nas igrejas que eu particularmente não gosto. Nem sei se vocês cantam aqui, se cantam me perdoem, não quero criticar ninguém, mas a música diz, o melhor de Deus ainda está por vir. O que pode haver melhor do que Jesus Cristo? Eu já tenho o melhor de Deus. Sabe, nós muitas vezes andamos por aí como crentes, como pessoas que sofrem, mas Deus vai resolver o nosso problema. A mãe do irmão Paulo, eu até brinco com ela sobre isso. Um dia eu perguntei como ela estava e ela falou de dor. Quando a gente envelhece, a gente fica assim mesmo, né? É dor aqui, dor ali, dor em cima, dor embaixo e tal. Aí no domingo seguinte, como vai, irmã? A mesma resposta. Aí um dia eu disse para ela, mas irmã, quando o Cristo vai, está tudo bem, né? Irmão, é verdade. Aí no domingo seguinte eu fiz a mesma pergunta. Como vai, irmã? Pastor, com Cristo não para. Mas sabe, nós muitas vezes andamos como sofredores e ficamos implorando que Deus faça algo. Gente, se você é salvo em Jesus Cristo, você tem já o melhor de Deus habitando em você. O grande problema é que a gente não enxerga esse Jesus que a gente acabou de cantar. E a gente não enxerga o fato de que Ele habita em nós. Mas sabe, Abraão teve na sua vida panoramas e horizontes que não eram muito agradáveis. Mas ele tinha uma coisa, ele confiava em Deus. Aquilo para ele era tudo, a sua confiança em Deus. Podia acontecer o que fosse. Ele não era um homem perfeito, mas ele confiava no Senhor. E quando Deus disse para ele, eu vou te dar um filho, desse filho vai sair uma grande nação, ele acreditou. E quando depois Deus disse para ele, agora sacrifique esse seu filho, que vai ser uma grande nação, ele disse, eu não entendo o que Deus está fazendo. E ele não entendia, gente. Nenhum de nós pode entender isso. Mas se Deus tirar o meu filho, eu sei que Ele vai devolvê-lo, porque Ele não vai deixar de cumprir a sua promessa. Não é isso que nos diz o livro de Hebreus? Então a gente vê aqui, nessa genealogia, esse Abraão, que é a imagem da fé, que confia
em tudo aquilo que Deus faz. Eu nunca me esqueço, uma vez ouvi um testemunho de uma irmãzinha que já era bem idosa. E perguntaram para ela da salvação dela e da sua vida. E perguntaram a idade dela. E ela tinha, acho que, 87 anos. E ela disse: eu tenho 87 anos vividos nesse maravilhoso mundo de Deus. Nós vivemos num mundo tão conturbado pelo pecado que nós permitimos que esse pecado ofusque aquilo que Deus tem preparado para nós. Uma das coisas mais lindas que existe nesse mundo é o nascer e o pôr do sol. Isso é uma coisa lindíssima. A Silvia que eu digo, né, vista lá do apartamento dela. Que importância a gente dá isso? Quantas vezes você levantou cedo só para observar o nascer do sol e dizer: Senhor, esse mundo anda atrapalhado, mas o Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda é Deus. Quantos de vocês param para ouvir um pássaro? Quando eu morava aqui em cima, na Vila Gilda, o nosso apartamento fazia fundo para uma praça cheia de árvores. E quase toda manhã eu ouvia aqueles pássaros cantando ali. E para mim, aquilo era um símbolo da presença de Deus. O mundo está atrapalhado, mas Deus ainda é Deus. E Ele ainda deixou uns pássaros na janela do João ou do Sérgio Ninguém para cantar a música dele e para me fazer lembrar: Deus ainda é Deus. Abraão, ele confiava em Deus. Podia acontecer o que acontecesse, mas ele confiava em Deus. A segunda pessoa que se destaca aqui é a pessoa de Davi. Se você ver, se seguir a genealogia, você vai ver que quem aparece ali é uma pessoa importante, é Davi. Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Deus estava tirando o reino de Saul, que o havia desobedecido, indo na direção errada, e ele diz aqui: porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. A segunda pessoa que se destaca nessa genealogia é a pessoa de Davi, já no segundo grupo de 14. E nós encontramos aqui um homem segundo o coração de Deus. Primeiro vimos Abraão, que era um homem que confiava em Deus, que dependia de Deus, que independente das circunstâncias à sua frente, ele continuava crendo em Deus. Em Davi, nós vemos um homem que queria ser como Deus, no sentido de ter um coração como o dele e de andar como ele. Alguém diria: mas pera lá, Davi cometeu muitos erros. Sim, cometeu. Mas o interessante de Davi é que cada vez que ele era confrontado com o pecado, ele dizia: eu pequei contra o Senhor. E ele se arrependia, e ele buscava o perdão de Deus. E acima de qualquer coisa, ele amava aquele Senhor. Ele não queria magoar o seu Senhor. Ele não queria ir na direção errada, ele não queria pecar. Mas ele cometia seus erros, ele escorregava, mas sempre buscava a Deus. Muitas vezes há pessoas que têm alguma fraqueza e erram, e tentam consertar, e erram de novo, tentam consertar e erram de novo. E chega a um ponto que concluem: eu não tenho jeito mesmo. E Deus já deve estar cansado de me ouvir, pedindo perdão. Deixa-me dizer uma coisa para você: Deus nunca se cansa. Um coração contrito e quebrantado, Deus não tem jeito. E Davi, toda vez que ele escorregava, ele voltava para Deus. Ele olhava para Deus. E havia momentos que, se ele voltasse para Deus, ele apanhava.
mas disse, então, que Deus me castigue, mas eu vou na direção dele. Isso é uma coisa que nós devemos lembrar. Sempre vá para Deus. Sabe aquela adúltera que foi pega no ato e foi levada a Jesus Cristo? Eles buscavam a condenação daquela mulher. Aqueles homens eram totalmente errados, mas eles fizeram uma coisa certa. Eles levaram a mulher para Jesus. E assim era Davi. Ele sempre ia para o seu Senhor. Sempre voltava para Deus. Sempre buscava a presença de Deus. Sempre queria ser como o seu Deus. Ele queria ser como o seu Pai. E esse é o segundo personagem que a gente vê. O terceiro, talvez seja um pouco menos conhecido de vocês, mas foi o rei Josias. Isso na época da deportação. Segundo Reis, capítulo 23. E eu só quero explicar que quando ele assumiu o trono, ele mandou reformar o templo. E quando estavam lá reformando o templo, eles descobriram os escritos que há muito tempo tinham subido. E quando ele viu a palavra de Deus, ele leu e viu o quanto o povo estava distante de Deus, então ele tomou uma atitude. Diz aqui, 23, versículo 3, então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou compromisso com essa aliança. Veja o versículo 21 e 22. Então o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Pois não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel, nem durante o tempo dos reis de Israel, nem mesmo durante o tempo dos reis de Judá. E ainda o versículo 25. Antes de Josias não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés, e nunca se levantou outro semelhante depois dele. Ele foi um grande homem. Quando ele percebeu que seu povo estava vivendo em pecado, estava distante de Deus, ele imediatamente tomou a atitude e disse: nós não podemos continuar assim. Temos que consertar esse nosso andar. Temos que voltar aos caminhos do Senhor. E conclamou o povo a fazer isso. Ele reconheceu o pecado do seu povo e levou o povo à direção certa. Quando eu vejo essa genealogia de Jesus Cristo, e eu vejo esses três homens, cada um encabeçando um desses períodos, eu percebo que as coisas que acontecem conosco não são acidente, não são um acaso, mas são o plano de Deus para as nossas vidas. Eu ouvi um pregador dizer esses dias que em muitas igrejas se falam mais sobre Satanás do que sobre Deus, do que sobre Jesus Cristo. Porque tudo que acontece é Satanás que faz. Tudo que acontece é Satanás nos atacando. Tudo que acontece é Satanás tentando derrubar a igreja. Deixa-me dizer uma coisa. Satanás nunca age sozinho. Você sabe com quem que ele age? Com Deus. Eu gosto sempre de dizer: quem foi que deu o endereço de Jó para Satanás? Muito daquilo que a gente pensa é Satanás agindo contra nós, não é não. É Deus usando Satanás para nos moldar. E Satanás não percebe isso. Ele não tem noção disso. A Bíblia diz que se Satanás soubesse realmente o que significava a crucificação, ele nunca teria crucificado Jesus Cristo. Não foi Satanás que empurrou os homens para colocar Cristo ali na cruz e matá-lo e derrotá-lo? Foi. Mas foi Deus que permitiu. E na sua tentativa de derrubar os planos de Deus, de matar o Filho de Deus, ele abriu as portas para a nossa salvação. E acredite, até hoje ele não se aguenta,
pensar a besteira que eu fiz. Nunca devia ter feito aquilo. Mas a cada passo em que ele agia, ele pensava, Deus vai ver. E Deus viu mesmo. Esse homem aqui, quando ele viu que o povo estava na direção errada, ele tentou consertar o povo. E através de Abraão, através de Davi, através de Josias, nós vemos Deus planejando tudo para que um dia chegasse o final daquele texto de Mateus, nós pudéssemos enxergar então o nascimento de Jesus Cristo. Deus planejou todas essas coisas. Deus está em controle de tudo. Não há nada, absolutamente nada, que fuja ao seu controle. Mas a pergunta que nos vem é, tá legal? Deus está em controle. Deus está controlando todas as coisas. Qual deve ser a minha postura frente a isso? E aí eu quero levá-los para Provérbios capítulo 3, o texto que nós lemos, versículos 5, 6 e 7. E aqui nós claramente vamos ver que postura Deus espera de nós em relação aos seus planos. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não o teu próprio entendimento. A primeira postura é, como Abraão, confie. Como Abraão, confie. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Gente, nós temos um mundo inteiro avaliando as situações, avaliando a situação política. Deixa eu dizer uma coisa, a política no Brasil pode ser suja, pode ser hipócrita, pode ser corrupta, mas Deus ainda é Deus. E a política nunca destruirá aquele que realmente confia no Senhor. Nunca me esqueço de um amigo que uma vez me disse, Sérgio, eu tive que aprender que Deus não depende do meu salário para me sustentar. Tem muitos crentes que saem do Brasil, porque no Brasil não há condições de vida. Não há condições de vida decente. Durante 40 anos, Deus sustentou um povo no deserto. E nem as suas sandálias se gastaram. Eu não preciso uma boa política para viver uma boa vida. Eu não preciso nem de boa saúde. Nos aniversários, todo mundo quer desejar saúde. No fim do ano, agora há poucos dias, todo mundo desejando saúde. Deixa eu dizer uma coisa, alguns dos melhores servos de Deus o servem sem ter saúde. Eu tinha uma amiga aqui em São Paulo, muitos anos atrás. Foi ela que me ensinou quase tudo que eu sei sobre gráfica. Um dia, apareceu um negocinho nas costas, assim, e ela foi ao médico e ele disse, olha, isso aí é um tumor. Ele vai ter que ser retirado. E ele disse, na melhor das hipóteses, você vai ficar paraplégico. E é muito difícil a gente entender isso. Porque era uma menina que servia ao Senhor. Ela tinha sua gráfica simplesinha. Vocês que são dos tempos antigos da Cujubaba vão se lembrar da Dinalva. De quantos livros de corinho ela fez, ou permitiu que a gente fizesse lá na gráfica dela. Quantos folhetos ela ajudou as igrejas a ter. Quanta coisa. Como é que Deus pode permitir um negócio desse? Uma serva sua. Ela fez a cirurgia e perdeu o controle sobre as pernas. Não podia mais andar. O que você faz? Não tem mais saúde? Não pode servir ao Senhor. Quantos vocês já deixaram de vir à igreja porque estava cansado? O que você faria se perdesse as pernas? Pois essa moça está hoje ali na divisa com Pernambuco, com um ministério para cadeirantes, que me faz sentir tremenda vergonha quando eu tenho preguiça de fazer as coisas. Dezenas e dezenas e dezenas de cadeirantes são alcançados por aquela irmã
que não pode andar, só anda de cadeira de rodas. E ela ajuda outras pessoas que também estão em cadeira de rodas. E ela tem um ministério fabuloso. Ela não precisa de saúde para servir o Senhor. Ela confia no Senhor. E Deus tem... A gente pensa, poxa, coitada, perdeu as pernas, não vai poder servir ao Senhor tanto. Ela serve muito mais. Mas por uma coisa, ela confia no Senhor. Ela confia no Senhor. Não tem luxo, não tem nada. Eu já estive lá umas 2 vezes no trabalho dela e eu nunca estive num acampamento dela, mas, gente, é fabuloso. Ela mora a uns 200 metros da praia e com aqueles cadeirantes do estado todo de Pernambuco e de alguns outros. Ela tem uma espécie de uma carroça puxada por uma espécie de tratorzinho que ela mesma dirige. Ela vai com aqueles cadeirantes, atravessa a BR e vai para a praia. E lá ela tem uma pessoa para cada cadeirante, para ajudá-los a entrar na água e se divertirem. Sem saúde, mas ela confia no Senhor. Então, qual é a primeira postura de Deus? O que Deus espera da gente? Que a gente confie nele. Só isso. Confie. Porque Ele pode. Ele sabe. Eu não posso. Ele pode. Eu não tenho. Ele tem. Eu não sei. Ele sabe. Eu não entendo. Ele entende. Então a primeira postura é confia no Senhor como Abraão. Segunda postura. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Segundo lugar, como Davi, reconheça o Senhor. Reconheça quem Ele é. Uma das coisas mais difíceis da gente entender de Deus é a sua graça. Eu não sei explicar a graça. Eu posso dar uma explicação teológica, mas eu sei que isso não chega aos pés da realidade da graça. E do quanto Deus nos ama e nos perdoa e quer nos purificar. Por que Deus fez a igreja? Por que Deus distribuiu dons entre os irmãos em Jesus Cristo? Aliás, essa questão de dons é muito confusa. Né? Muita gente querendo dom disso, dom daquilo, outro. Perderam o rumo. Tem muita gente que adoraria ter um certo dom para poder dizer, eu tenho esse dom. Dom nunca foi feito para isso. Deus nos deu o dom para que através dele pudéssemos revelar o amor de Deus às pessoas à nossa volta. E cada um, cumprindo o seu dom, vai erguendo e levantando a igreja e fazendo a igreja crescer, até que um dia ela chegue a ser como Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus. Como Davi, reconheça o Senhor. Reconheça o quanto você depende dele. Reconheça o amor dele. Reconheça a presença dele. Eu acho que eu tenho aqui uma coisa que eu gosto muito, que às vezes é bom ler quando a gente está um pouco deprê. E tem esses momentos, né? Mas como é importante a gente reconhecer quem Deus é, o que Ele quer fazer por nós e como Ele nos vê. Eu fui esses dias cortar um pouco o cabelo que eu tenho. E tem uma coisa que eu não gosto de barbeiro. É aquele segundo espelho. Você já viu o segundo espelho? Tem aquele que fica na sua frente. Tudo bonito. Eu vejo meu cabelo, minha barba, tudo bonito. Mas o danado, quando ele termina, ele fica com aquele segundo espelho. Põe aqui atrás. Aí eu enxergo aqui o vazio que eu tenho aqui. A gente se olha no espelho e muitas vezes fala, às vezes no Face aparece um amigo antigo e fala, nossa, como ele veio do céu. E eu fico pensando, eu também devo ter envelhecido, né? Que eu me vejo todo dia no espelho, então eu não percebo a mudança, mas que eu devo ter mudado muito. Mas, como é que Deus vê você? Você já parou para pensar como Deus vê você? Pensa agora. Como é que Deus descreveria você?
quão vazio. Se Deus chegasse aqui na sua frente e dissesse assim, vazio, eu te vejo assim, e começasse a falar. Como será que ele falaria? O que será que ele diria? Deixe-me dar algumas ideias aqui para você de como Deus me vê e como Deus vê você. Você é filho meu. Você foi crucificado com Jesus. Você é reconciliado. Você é ressurreto. Você está em Cristo. Você está livre de condenação. Você é amado. Você está seguro. Você é pleno em Jesus Cristo. Você é perdoado. Salvo para sempre. Justificado. Santificado. Você é uma nova criatura. Você é redimido. Você é meu herdeiro. Você é vencedor. Você é justiça de Deus. Você é luz. Você é sal. Você é o ramo da videira. Você é morto para o pecado. Você é parte da natureza divina. Você é escolhido. Você é um com Cristo. Você é selado em Cristo. Você é livre. E além disso, você tem vida eterna. Você tem o Espírito Santo. Você tem esperança. Você tem a mente de Cristo. Você tem as promessas de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem uma moradia nos céus. Você tem uma vida de boas obras dirigida por Deus. Você tem uma vida perfeita. E sabe que vida perfeita é essa? Jesus. Eu não sou perfeito. Mas aquele que habita em mim é. E é esse que Deus é. Eu sou tudo isso em Jesus Cristo. Reconhece em todos os teus caminhos. E é interessante que o versículo diz que Ele endireitará as tuas veredas. Mas a ideia aqui não é de endireitar um caminho que está torto. É de fazer você caminhar direito, independente do caminho. Nós não precisamos de um caminho certo. Nós podemos andar certos em Jesus Cristo, independente do caminho. Então, meu querido, em primeiro lugar, confia como Abraão. Em segundo lugar, reconhece como Davi. E, em terceiro lugar, como Josias, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Não seja sábio a teus próprios olhos, diz o versículo. Teme o Senhor e desvia-te. Sabe como nós podemos fazer isso? Encontrando em Jesus Cristo satisfação. Tem dizer que ninguém compra pastel na porta de churrascaria. Porque quem está indo sabe que o que tem lá dentro é melhor do que o pastelzinho aqui fora. E quem vem voltando já está satisfeito. O grande problema é que frequentemente nós não estamos satisfeitos com Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente vive assim, nessa satisfação. Sabe, quem tem Jesus não tem falta de nada. Quando Jesus Cristo fala ali na videira, que quem permanecer em mim pode pedir o que quiser e eu vou dar, tem muita gente que pensa, então vou pedir uma televisão, vou pedir um carro, vou pedir uma mulher bonita, vou pedir uma casa, um emprego. Deus vai me dar aí, mas o que a gente perde aí é a figura. Cristo diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Tudo aquilo que um ramo precisa para ser um bom ramo e um ramo frutífero, a videira dá. Não falta absolutamente nada. Absolutamente nada. O grande problema é que em nossa insatisfação com Deus, nós buscamos satisfação em outras coisas. Em outras situações, em outra experiência. Jesus não é o suficiente. Mas Jesus Cristo diz, eu sou a videira. O ramo não vive
sozinho. Mas tudo que você como ramo precisa, eu te dou. E ligado em mim, você vai ter tudo o que você precisa para ser um ramo frutífero. E para produzir as obras que Jesus Cristo produz. Mas o grande problema é que muitas vezes nós queremos algo além de Jesus Cristo. Se você precisa de Jesus Cristo e mais alguma coisa, você está fora dos planos de Deus. Só quando eu digo Jesus Cristo é suficiente para mim, é que eu verdadeiramente sou o ramo da videira que Deus quer que eu seja. Porque Jesus tem tudo o que eu preciso. Então é isso que Deus pede de nós, frente a tudo aquilo que Ele planejou para nós. E os planos de Deus para nós ainda não terminaram. Tem muita coisa aqui e muito mais no porvir. E se você quer ter tudo isso que Deus proporcionou para você, como Abraão, confie em Deus. Como Davi, reconheça quem Ele é. E como Josias, teme ao Senhor e desvia-te de qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos.